que é até de Adam Sandler, que é um pouco, não antigo, mas nos anos 2000, que mostrava ali um homem que, sem paciência, em um processo completamente ansioso, tinha um controle que ele acelerava as coisas para que elas acontecessem cada vez mais rápido. E o filme, é um filme antigo, bem antes da pandemia, que acelerou esse processo do digital e da aceleração toda que nós temos. E esse filme mostra como uma pessoa ansiosa, ela quer acelerar as coisas e acaba acelerando tudo, inclusive o tempo com as pessoas que mais ama. E hoje, nesse podcast, eu quero trazer para vocês, eu quero pedir que vocês observem não somente empresários, não somente pessoas profissionais, mas o que há por detrás disso. Algo que, infelizmente, hoje a sociedade ela está destruindo, que é a família. Eu quero que vocês observem algumas questões dessas pessoas que estão aqui e peguem isso que vocês vão ver e ouvir e, se fizer sentido, leve para sua casa. E não esqueça, quanto mais você acelera o tempo, menos tempo você tem com aqueles que ama. Começando desse modo, sejam bem-vindos, é uma grande alegria recebê-los aqui nesse podcast. Me sinto extremamente honrado de recebê-los aqui. E eu nunca vou me esquecer uma coisa que a Silvana falou, nos contou. Duas coisas, na verdade. A da oração nas refeições e da oração antes de dormir. Antes de entrar nesse ponto, se apresentem. Quem são vocês? O nome, aqui para essa câmera, fica à vontade. A gente não vai cortar, se gaguejar, pode ter visto de linguagem. Tá liberado. Olá, mas que responsabilidade, hein, Fábio? Nossa, uma saia justa, hein? Me colocou aqui, mas tá tudo certo. Vamos lá, né? Então, eu sou a Silvana Andreasa, sou esposa do Júnior, que está aqui comigo hoje. Somos corretores de imóveis e eu não sei o que nós vamos falar aqui, o que me espera por aqui, né? Mas eu espero atender a expectativa. Com certeza. Bom dia, Fábio. Meu nome é José Carlos, esposo da Silvana, pai de duas joias, né? Luísa e Júlia. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho, falar um pouco da vida aí, né? Excelente. Me digam, essa questão da oração veio de onde? Porque muito do que a gente faz é fruto da educação que recebemos, daquilo que nós... Existia essas orações na família de vocês? Faziam isso? Como é que era isso antes? Acho que eu começo, né, Pode Júnior, ser, a pode explicar. ser. Então, a fé entrou na minha vida desde sempre. Então, eu sou uma pessoa religiosa desde que eu nasci. A minha família traz isso de berço, né? Meus avós, os avós dos meus avós. Então, isso é uma sequência familiar. Então, para mim, sempre foi muito natural fazer oração, rezar. Então, isso é uma rotina. Porém, depois que nós começamos a namorar, eu percebi que o Júnior não era muito de ir à igreja. E aí, isso surgiu uma necessidade de trazer ele para este meio, porque eu acho que é um caminho, né, muito bom e saudável. E eu queria construir uma família com ele. Então, nós decidimos, eu consegui trazer ele para a igreja. Sim. E ele começou a gostar. E aí, o que acontece? Hoje, depois de nós termos 2 filhas, a correria do dia a dia, esse aceleramento do mundo que a gente vive, a gente percebeu que em alguns momentos a gente não estava se reunindo em família. Aí a gente escolheu um dia da semana para fazer a janta da família. Nessa janta da família, a gente faz oração, a gente se desconecta, a gente conversa, a gente põe os problemas que aconteceram naquele dia ou em dias anteriores que não deu tempo de conversar. Mas o mais importante, durante essa janta, a gente reza, tá? Sim. A gente faz a oração. Mas o mais importante é como casal. A gente achou um modo de, acho que nós temos já, que a gente não para de rezar juntos, de mãos dadas, eu acredito que 16 anos. Uau. 16 anos, porque eu estava grávida da minha filha mais nova. Uhum. E a gente fez um encontro de casais com Cristo, que é o ECC, e lá a gente escutou um casal de idoso contando que eles rezavam de mãos dadas. Sim. E aquilo nos tocou.
e a gente disse assim, vamos fazer. O primeiro dia foi engraçado, a gente ficou com vergonha. Sim. Mas depois foi pegando a intimidade e a gente acaba fazendo isso hoje, chega a ser divertido, né? Sim. Depois o Júnior acho que comenta um pouquinho sobre isso, mas é divertido. E acaba sendo benéfico, né? Porque Claro. não tem ruim, né, para oração. Então, Sim. sobre oração é isso, a fé entrou para mim desde sempre e eu consegui trazer o Júnior um pouco mais, que também era religioso, mas era um pouco menos. Ele veio Sim. um pouco mais na religiosidade. Como é que era pra você, meu irmão? Me conta. Na verdade, o casamento é a união de duas famílias diferentes, né? Com costumes diferentes, né? E a minha família era católica, mas vamos dizer assim, um católico do IBGE, Sim. pesquisa, né? E então, assim, eu ia à missa, mas era aquilo. Tinha jogo do Inter, já... Sim. hoje tem jogo, tô cansado, era Sim. desculpa. Então, depois que a gente se conheceu, eu comecei a ir mais. A família dela também sempre participativa, né, da igreja. E aí, a partir dali, eu comecei a frequentar mais, né? A missa todos os finais de semana. E, sim, a partir do ECC, que foi a nossa virada de chave, principalmente para a família, né? Sim. Porque até antes do ECC, a gente era eu, ela e os pais dela, praticamente, meus pais, né? Não tinha muitos amigos, né? E a partir dali mudou totalmente, né? E aí, Que lá, legal. a gente percebeu que realmente a família é importante para nós, né? E principalmente isso através da oração, né? E realmente a gente reza todas as noites, né? E a Silvana tem às vezes ela deita e já apaga, né? Sim. Mas a gente reza, daqui a pouco ela olha para mim e aí, já rezamos? Mas o que vale é a intenção, né? E Claro. acho que isso eu acho que é uma dos nossos pontos mais fortes que a gente tem. Me diga, quanto tempo vocês estão juntos? E outro ponto, como foi que vocês chegaram à conclusão que, olha, tá tendo um sentimento aqui. Quando foi isso? Eu quero o ano, não precisa ser o dia, não tem problema, mas qual foi o ano e quando foi que vocês pensaram assim, nossa, há um sentimento aqui por aquela pessoa? Na verdade, em 20 de janeiro de 1992, Olha aí. foi o primeiro beijo. E Sim. aí, a partir dali, a gente começou, só que era bem na época do carnaval, ia ter o carnaval em seguida, Sim. né? Ela de Canoas, eu de Porto Alegre, e a gente se encontrou na praia, né? Ali entre Pinhal e Cidreira. E a partir dali veio o carnaval, a gente disse, depois do carnaval a gente Claro. conversa. Cada um para um lado e Estratégia. aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? E depois do carnaval a gente voltou, né? E a partir dali a gente começou virei quase um canoense já, porque eu Sim. passava o final de semana em Canoas, né? E aí foi 3 anos de namoro, mais 3 de noivados, né? E aí a gente percebeu que tinha condições de formar uma família e levar adiante. Sim. E pra você, minha irmã, como foi a percepção, assim? Sim, eu já tinha 19 anos, né? Então, eu achava que eu já estava ficando velha e que eu não ia casar, né? No meu pensamento, tinha que casar mais nova. Sim. E aí eu disse assim, não, agora eu não vou querer mais namorado, eu só vou querer um namorado se for para casar. Sim. E do nada me aparece o Júnior na praia, né? Então Sim. eu acredito que foi um plano de Deus, né, no nosso caminho e até hoje eu agradeço muito, né, por ter sido da maneira como foi, Sim. porque a gente se encaixou de totalmente diferentes, de famílias diferentes, mas a gente conseguiu ser diferente e ser tão parecidos ao mesmo tempo. Sim. Depois que a gente começou a Sim, namorar e ficar noivos e casar. Então, isso foi muito, muito bom. E o contexto familiar? Você trouxe um ponto importante de famílias diferentes. Como era a relação de vocês com os pais, com os irmãos? Como é que foi isso? O que vocês, hoje, observando vocês pais, o que vocês viam na época, que tentaram melhorar e que, enfim, não conseguiram melhorar? Como é que era a relação com o pai e mãe de vocês? Sim, os meus pais, por exemplo, né? Eu sou filha única. Olha. Não tenho irmãos, não tenho Sim. comparativos, então sempre fui muito mimada. Sou de família muito simples, não tive tudo que eu queria, Sim. mas tudo que era ao alcance dos meus pais, eles fizeram tudo para me deixar muito confortável, além do que eles tiveram. Sim. Porque meu pai hoje tem 82 anos, Caramba. então imagina a juventude dele, o que ele Sim. passou, Nossa, né? sim. Irmão de 10,
sendo o mais velho. Então, ele que ajudava a sustentar. O pai dele saiu de casa muito cedo, né? Ele acabou se separando da minha avó. Minha avó Sim. sozinha criando os 10 filhos, Nossa, né? sim. Muito guerreira, foi um exemplo de mulher que até hoje ela é lembrada com muito carinho e com uma força muito forte, Sim. né? Principalmente na fé. Eu tenho certeza que eu herdei essa fé dela. Sim. De tanto que eu vi ela rezar, da forma que eu vi ela rezar, até hoje às vezes eu me deparo imaginando ela rezando. Sim. Então, eu acredito que vem muito desse lado da minha avó por parte de pai, né? Por parte de mãe, eu acabei não conhecendo a minha avó, mas o meu avô era um senhor muito trabalhador, muito presente, então eles têm uma relação de família muito boa. Sim. E eu sempre quis ter esse espelho e trazer isso para a minha família. Sim. Não tenho irmãos para comparar, então, né? Não tenho Sim. irmão para brigar. Eu digo Exato. assim, né? Exato. Porque sempre quem tem irmão briga, né? Vocês devem saber em casa. Sim, então sim. eu não tenho irmão para Sim. brigar, mas claro que sim, eu vi várias falhas no relacionamento dos meus pais que eu procurei evitar dentro Sim. do meu relacionamento. E eu tenho certeza que minhas filhas também, algumas coisas elas vão querer fazer igual, outras elas vão querer fazer diferente, né? Claro. Tem uma das filhas um dia disse assim, eu não tenho namorado porque eu quero que seja no mínimo parecido com meu pai. Sim, No mínimo parecido com meu pai, né? Mas enfim, faz parte, né? Sim. Então eu tenho um bom relacionamento familiar. Acredito que por ser filha única. Entendi. E você, meu irmão, como é que foi essa? Eu tenho uma irmã, né? Meu pai faleceu novo, né? Mas o pai e a mãe sempre muito presentes. Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum das duas famílias é caráter, Sim. né? A fé, os princípios, né? E isso o pai e a mãe deixaram sempre muito presente, né? Tenho uma irmã mais velha que eu, né? E briga é normal, né? De família, né? Isso faz parte, né? Mas, sim, eles me deixaram sempre o principal também, de família mais simples. Estudo o principal, né? Que deixaram para nós. Sim. E eu acho que é o que a gente tenta passar para as nossas filhas hoje, né? Então, Entendi. é o que a gente recebe dos pais, né? E quando crianças, né? Quando eram crianças, assim, queriam ser o quê quando crescesse? Bah, eu queria ser professora. É mesmo? Eu queria ser professora Sim. e eu acho que isso nunca saiu do meu objetivo, né? Hoje eu não sou professora, mas eu sou catequista, que é bem Sim. perto disso, né? E eu dei catequese já para crianças e agora eu tô me desafiando na catequese de adultos. Sim. Ano passado foi a primeira turma, esse ano já tô com uma segunda turma e eu me realizo. Eu me realizo porque eu não só faço o que eu sei, eu Sim. aprendo muito e eu adoro isso, né? Sim. Então o meu objetivo era ser professora. Professora. Não deu certo, não sei o porquê que acabou o caminho se desviando, me formei Sim. em comércio exterior, Uau. em função de não saber o que fazer, então vamos fazer comércio exterior porque tu pode trabalhar numa multinacional, tu pode ser uma super empresária, Sim. essa era o objetivo também, né, era de ser algo grande, Sim. que era o que a sociedade cobrava, né? E eu vou te dizer que tá tudo bem, eu sou corretora de imóveis, Sim. fui empresária por 30 anos, e hoje eu sou corretora de imóveis porque eu queria algo menos correria, só que não, né? É corrido também, mas é uma correria na busca de realização de sonhos, e isso nos torna muito mais... Sim. É muito mais gratificante trabalhar assim. Sim. Entendi. E você, meu irmão? Como todo moleque, queria ser jogador de futebol, né? Claro. Vou dizer que faltou fazer o teste. Sim. E até hoje insisto. Sim. E quando pequeno, sim, queria ser jogador de futebol, né? Mas infelizmente não tinha que ser no momento certo, no local certo, e não levei adiante. Mas faz parte. E aí me formei em engenharia mecânica, né, na URGS. Trabalhei pouco tempo na área, muito pouco como projetista. Depois fui para a área comercial e empresário juntos, né? 30 anos aí, e também agora corretor de imóveis há 9 anos, né? E que nem a Silvana falou, depende mais do nosso trabalho, né? Não tem tempo exatamente, mas a qualidade de vida é diferente,
Porque eu acho que empresário, durante 30 anos a gente foi, e empresário hoje é um guerreiro, né? Sim. Enfrentar. Então, acho que a gente tem um pouco mais de qualidade de vida, né? Sempre presente os dois, né? E, como ela falou, acho que a realização de sonhos é tudo de bom pra gente trabalhar, né? Muito bem. E tinham medo do quê, assim, quando eram jovens? São jovens, mas mais jovens. Tinham medo do quê? Eu sempre tive medo de perder meus pais. Sim, Sempre, esse era o meu medo. Né? sim. Até que um dia eu conversei com um amigo meu, que é padre, e ele me falou sobre a morte. E aí ali me despertou que eu não precisava ter medo da morte. Sim. Né? E aí eu comecei a entender um pouco melhor. E hoje, graças a Deus, eu lido muito bem com isso. Mas eu não tenho medo de nada mais. Sim. Uau. E você, meu irmão? Na verdade, medo, assim, nunca tive, assim, medo de... Porque a morte, acho que faz parte do plano de Deus, né? Eu acho que medo, assim, de pequeno, de novo, nunca me passou pela cabeça. Eu sempre fui no ritmo, assim, da vida. Né? E Deus, assim, você me disse que sempre teve essa questão da avó e tudo mais. E Deus, como é que era a sua relação com Deus antes, meu irmão? Olha, sempre tive presente, sempre fiz Eucaristia, ia à missa de vez em quando, mas sempre teve presente, sempre tive fé. Isso sempre foi importante para mim. Só que, sim, depois de um certo período, hoje não é só mais um. Né? Na verdade, é ele primeiro, depois o restante. Então, para mim, hoje, tudo é Deus. Para mim, acho que momentos que a gente passou, como todo casal, claro. Se não fosse ele presente, sim, com certeza... E como vocês veem hoje a relação das pessoas com Deus? Às vezes a gente fica até com medo, porque para muitos as pessoas estão meio que indo para um caminho que parece que Deus não existe, sabe? Sim. Claro que tem os que sim acreditam, os que sim vivem, mas tem algumas pessoas que estão trocando os valores. Tem gente que diz que joga para o universo algumas coisas, né? Eu até acho que pode jogar para o universo, mas conta com Deus também. Sim. Né? Eu acho que tem que contar com Deus, porque Deus é o centro de tudo. É Ele que nos guia. E eu gosto de falar sempre durante os encontros de catequese, que há mais de 2000 anos a gente sabe da existência desse Deus. Sim. E muitos tentam desmentir, achar alguma forma para dizer que não, Deus não existe, mas nunca conseguiram provar. Sim. E eu sempre comento assim, ó, a mentira tem perna curta. Nenhuma mentira dura mais de 2000 anos. Exato. Então Deus sim. existe sim. E um fato curioso que eu perguntei um dia, desafiei o ChatGPT. Eu perguntei para o ChatGPT, Chat, Deus existe? E sabe qual foi a resposta dele? Sim, Deus existe. É mesmo? É mesmo. Interessante. Interessante. E o que é Deus para você, Deus é fantástico. Não, como eu estava falando, para mim, Deus, eu acho que é o sentido da vida hoje, né? Eu acho que a gente, a nossa participação que a gente tem, que nem a Silvana comentou tempos atrás, aí, ela da catequese de adultos, e a gente percebe cada vez mais os adultos querendo procurar. Uma coisa que há pouco tempo atrás a gente quase não viu, o interesse, na verdade, porque a maioria fazia por obrigação. Sim. Né? E hoje a gente vê uma procura maior, tanto nisso como também, a gente também faz parte da catequese do matrimônio, né? De formação de casais, para o casamento, né? E a gente vê que o casamento não é só mais uma festa. Sim. O pessoal está levando muito mais a sério o lado espiritual, né? Da fé. E eu acho que isso é bom, aos poucos, voltar, porque realmente se a gente não estiver presente junto de Deus, é muito fácil de se perder e ver o mundo como não deve ser, né? E muitas vezes as pessoas dizem, não tá mais tendo casamentos. Ninguém mais ouve falar, né? Eu não fui mais convidado para uma festa de casamento, ou não tem mais casamentos. Eu não sei, mas depois que nós entramos para catequese matrimonial, e a gente já tá aí, com 2 anos do grupo, né, Júnior? Esse último, porque... cada turma, são 3 turmas por ano, Sim. Cada turma tem mais de 20 casais procurando os sacramentos do matrimônio. Ou Sim. seja, tem casamento sim. Sim. De fato, as informações mais divulgadas que você vê na internet, que não há mais casamento. A gente, na verdade, você, filha única, tem uma irmã,
O Anderson, que estava aqui, disse que tinha 16, o pai dele tinha 16 irmãos. Antigamente as pessoas não tinham essa preocupação de filhos. E hoje a gente tem essa preocupação, assim, claro, na questão da educação, tudo, mas parece que hoje as pessoas, até mesmo a relação com Deus, elas não têm essa relação, algumas, pela falta da responsabilidade. E aí eu disse para vocês ali fora que tem alguns pontos que eu não falo aqui. Mas nesse momento, eu vou dar meu ponto de vista. Nós vivemos num mundo, no meu ponto de vista, na busca pelo sentir. Se eu não sinto é porque não existe. E aí as pessoas trocam de... A gente estava falando aqui sobre isso também, sobre trocam de relacionamento, trocam de emprego a todo momento. E são estimuladas por uma teologia da prosperidade, que é o que tem muito hoje, do coaching, pastor coaching. E a grande dúvida que eu tenho é assim, se tirasse as luzes, tirasse o som, todo o efeito que tem ali neuro, quem ficaria? Por que as pessoas falam da igreja católica? Elas falam, nossa, mas é muito frio. De outras igrejas, assim, mas é muito frio. Tá, mas peraí, você tá indo ali pra quê, assim? E como vocês veem isso hoje? Vocês falam que tem os casamentos, mas por que será que isso não é tão divulgado? Por que será que a gente só olha divórcio? Até a questão do feminicídio. E esses dias eu estava vendo meu professor da logoterapia falando, tem outras mortes muito maiores que o feminicídio. Ok, a gente está vendo muito isso ser dito agora, mas tem situações maiores, não maiores no quesito de importância, mas de número maior. Mas veja, que mensagem que traz isso tudo? Que não dá, tem que se cuidar para relacionar, não dá para se relacionar. Um homem é agressivo, um homem é violento. Então essas pequenas microinformações, se não observadas, elas criam ainda mais uma ruptura familiar. O que vocês pensam sobre isso? Essa ideia da catequese matrimonial é um termo novo, tá? Antigamente se existia o curso de noivos, que era um fim de semana. Então, os casais iam lá e trocavam as suas experiências e explicavam como que era o casamento deles em um sábado e um domingo. O Papa Francisco percebeu que isso poderia estar falhando. Porque o que estava acontecendo? Muitos relacionamentos encerrando, muitos casamentos iniciavam, não duravam um mês e já ia para um divórcio. Né? Caramba. E um detalhe, o casamento na igreja católica é só uma vez. Sim. Tu não consegue receber 2 vezes o mesmo sacramento. E aí o Papa Francisco disse assim, a gente precisa preparar melhor esses casais. E como que se prepara melhor? É mais tempo de conversa, de fazer eles refletir se realmente é aquele caminho que eles querem seguir. Sim. Com experiências, com a vivência de outros casais. Aí nós juntamos um grupo de casais, cada um com as suas particularidades. Um com mais filhos, um sem filhos, um com um filho que é adotado. Para trazer as realidades dentro, como eles vivem dentro do casamento deles e como que aquilo tem impacto na vida deles como casal. E foi muito bom. Em cada turma de catequese matrimonial que a gente tem, eu até brinco assim, a nossa missão aqui é fazer vocês não casar. Se não for para ser para sempre. Né? Sim. Em cada turma, um casal, quando leva o tema de casa para fazer em casa e discutir temas atuais, não estamos falando de coisas históricas, são temas atuais da convivência de um casal e de uma família. Eles dizem, não estamos prontos para casar. Sempre um casal de cada turma diz, nem todos se separam. Né? Alguns dizem assim, catequista, nós vamos esperar a próxima turma, porque a gente precisa melhorar o nosso entendimento sobre o sacramento do matrimônio. Sim. Então, teve um casal que sim, eles descobriram que eles não estavam prontos um para o outro. Sim. E aí eles desistiram do casamento. Sim. E outros não, outros falaram sim, vamos parar um tempo, vamos esperar um tempo para realizar o sacramento, vamos permanecer juntos, mas vamos... Ou seja, funcionou bem. Sim. Então, construir famílias sólidas é a missão que o Papa Francisco deixou para nós. E o Papa Leão está levando adiante essa ideia, e muito bem. E nós, como
somos coordenadores do grupo, né? A gente está muito contente com o resultado e acredito que os casamentos vão ser mais duradouros se todo mundo fizer essa regra à risca como Sim. a arquidiocese está pedindo e a igreja em si está pedindo. E você, meu irmão, como pai de 2 meninas, e aí me trouxe ali a narrativa de que eu quero, no quesito eu quero ter um marido, mas tem que ser, no mínimo, igual ao meu pai. Como você vê essa construção que você fez? Era a intenção criar essa construção? Houve uma tensão, assim, como é que 2 meninas? Não, na verdade, é uma coisa tão automática, parece a música do Legião Urbana, né? A gente, de filho, passa para pai, mesmo que a gente planejou, né? Sim. Mas vem a criança no colo e dali tu vira pai, Sim. né? Pai e mãe, então acho que é uma coisa bem complicada, é automática, né? E aí tu tenta lembrar o que foi de passado, né? Me assusta bastante, né? Hoje ter as 2 meninas, porque a gente vê que não é fácil hoje, né? A juventude hoje, não só pela juventude, mas ter um rapaz, não que eu fosse o ideal, mas, né, de direito, que pelo menos vai à igreja, Sim. alguma coisa, Respeito, né? um respeito principalmente, né? E que venha de uma família também que possa mais ou menos ter uma base, né? Que eu acho que é o mais importante. Quando né? elas brigam, né, Júnior, tu comenta com elas, quando que vocês viram o pai e a mãe brigar, né? Na verdade, porque isso é uma coisa que de conhecidos a gente vê isso e é um pouco de falta de respeito, né? Sim. Acho que todo casal pode brigar sem problema, mas sempre tem o seu momento, né? E a gente até brinca com exatamente isso, porque elas começam a brigar e falar alto uma com a outra, e você vai fazer uma vez com a tua mãe para ver se vocês vão gostar. Sim. Né? Mas me assusta, eu acho que a gente está sempre cuidando, né? O que pode vir adiante, né? Com os meninos aí. Então, não sei. E como foi o aviso, vai ser pai? Quer dizer, vamos dar um passo atrás ainda. Quando você começou a sentir, nossa, mas tá estranho. Como é que foi isso, meu irmão? Foi um susto. Foi estranho. Foi muito louco. Sim, rápido, né? A gente programou fazer. Né? A gente programou algo que seria muito longe. Sim. Né? E aí eu já estava grávida e não sabia. Você estava na faculdade, né? Eu estava na faculdade fazendo trabalho de conclusão e acho que me perdi, sei lá, né? Sim. Não me passei, digamos assim. E eu acabei eu fiz um teste, tomei vacinas que não poderia. Então foi tudo muito intenso, sabe? Sim. Tive problemas durante o início da gravidez da primeira filha, tive ameaça de aborto. Então foi uma gravidez bem difícil, Sim. sabe? Mas foi muito intensa. Sim. Foi muito intensa. E eu tenho certeza, eu acredito que a fé que nós tínhamos, o Júnior, então, principalmente nesse momento, se grudou, né, Júnior? Com certeza. Na fé, na reza, nas orações, e a gente teve um sucesso. Quando terminou o parto, a doutora disse assim, eu não sei o que moveu nós seguirmos com o procedimento, mas o estado que estava a tua placenta não teria como tu estar viva e muito menos a tua filha. E vocês duas estão vivas por milagre da obstetrícia. E eu disse assim, não é milagre da obstetrícia, é milagre de Deus. Né? Então foi um parto bem complicado, né? Mas, enfim, deu tudo certo, né? Mas foi uma alegria, foi uma bênção. O início foi complicado, foi um susto. Aquele início, imagina, filha única, ter uma filha, passar por uma gravidez complicada, né? Daí, quando ela nasceu, ela também teve algumas complicações e depois seguimos bem, tá tudo certo. Aí eu disse, mas será que eu vou ficar só numa filha, né? Será que eu não vou ter uma gravidez tranquila? Sim. Eu vou ter que ter uma gravidez tranquila, vou ter que fazer outra, né? Aí programamos, né, Júnior, mais uma. Sim. E aí, durante a gravidez, deu algumas complicações muito sérias. Sim. E aí, o diagnóstico foi que ela teria problemas de saúde. Sim. Em função de todo o histórico que estava mostrando nos exames e tal. Aí, novamente, nós recorremos à nossa fé. E nós já estávamos na paróquia Nossa Senhora das Graças. E eu pedi para Nossa Senhora das Graças, que é uma santa que eu tenho de devoção muito forte,
E quando a Luísa nasceu, ela nasceu perfeita, sem nenhuma sequela do que poderia ter acontecido. E a médica novamente disse que foi outro milagre. Sim. E eu disse assim, não, eu não tinha dúvidas, né? Sim. E hoje a Luísa, né, a mais nova, ela é devota de Nossa Senhora das Graças. Nós falamos para casais no ECC. Em alguns momentos ela a gente precisa expor ela como Nossa Senhora, e Sim. ela ama Sim. servir como Nossa Senhora. E até hoje, ela tem 16 anos. Imagina uma menina de 16 anos botar uma roupa que simbolize Nossa Senhora Sim. para representar uma pessoa tão importante na vida dela. E Nossa Senhora é muito importante na vida dela. Então, as duas gravidez foram de susto, Sim. mas foram abençoadas. E como é que ela contou pra você, meu irmão? Na verdade, como ela falou ali, a gente programou, mas sem aquela expectativa de ser tão rápido, né? Sim. Ela estava fazendo um trabalho de conclusão, a gente imaginava, depois de terminar, vai levar mais um tempo. E foi muito rápido, né? Daí quando ela disse que estava grávida, a primeira até não foi tanto, mas a segunda, ela tinha tomado vacinas que não poderiam, e ela disse, olha, eu acho que eu tô grávida. Eu disse, mas não pode, não tem como, né? Não tem para não dar problema. E Sim. na verdade ela foi na farmácia, fez o exame de início e ali foi um susto. Mas assim, Fábio, uma das coisas que a gente mais tem forte em nós é o plano de Deus, né? Sim. Unir os dois distantes, num local mais distante ainda. E eu acho que todo obstáculo que tem sempre é uma prova para te fortalecer a tua fé. Isso a gente acredita muito. Então, vem aquele obstáculo ela falou ali, quando a doutora falou, é um milagre, né? Para ela, daqui a pouco, não sei exatamente a fé dela, milagre pode ser alguma outra coisa, mas nós sabíamos de onde vinha, né? Sim. Então, acho que isso tem muita importância na vida como família, a fé que a gente tem em Deus, né? E o que as filhas de vocês ensinam pra vocês todos os dias? Nossa, muita coisa. Além da paciência. A gente tem Dá para cortar um pouquinho, né? Cada aprendizado, né, Júnior, que às vezes, olha, Sim. não é fácil, mas principalmente amar, né? E a gente tem duas filhas bem diferentes uma da outra, né? Sim. As duas são muito... Elas são muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo. Não sei se tu me entende. Sim. Fisicamente são parecidas. Sim. Mas de jeito são diferentes. Então a gente aprende com as duas. Todos os dias, em todos os momentos. Né? Então a Júlia é muito focada, exigente com ela mesmo. A Luísa já é um pouco mais solta, ela já não se exige tanto. Né? Mas ambas têm as suas particularidades e graças a Deus, só coisas boas. Nós somos muito abençoados, porque as duas, nunca, nenhuma decepção. Nunca a gente pode dizer, a Júlia me decepcionou, a Luísa nos decepcionou. Nenhuma decepção nós tivemos. E olha que a Júlia está com 22 anos, então é uma menina já de cabeça feita, ela fez o curso, né? Sim. Foi um momento muito bom, que inclusive até hoje... perguntam para ela, como tu fala bem, tu fez curso? Sim. Na faculdade, ela apresenta trabalhos, ela é sempre escolhida, porque ela é uma menina que se destaca. Então, ou seja, a gente só tem orgulho das nossas filhas, e a gente aprende muito com elas. Olha, quando você falou que a Júlia fez o curso, eu estava pensando aqui, eu até estava um pouco longe, como construir isso, assim, num mundo que ele é muito bom, é maravilhoso, né? Mas há uma inclinação assim, um pouco forte para o mau caminho. Porque eu vou ser pai, né? Daqui a pouco tempo eu vou ser pai, e a minha preocupação já é mas eu quero que ela... Como é que vocês fizeram isso, assim? A presença. Primeiro a presença, né? Estar presente sempre, em tudo. Nós combinamos desde sempre que se não for pra gente sair em 4, a gente não sai. É muito difícil nós sair como casal, né? É uma opção nossa, né? Não que seja certo ou errado, né? Mas quando a gente tem condições, a gente é pra viajar os 4. Um jantar. Jantar, e sempre em família, e também sempre presente também a questão da oração, que eu acho que assim, acho que o exemplo que a gente
muito mais do que a gente faz, elas percebem do que a gente fala. Né? Hoje a geração é muito mais de visual do que propriamente de escutar. E eu acho que isso é importante. Não adianta a gente falar e a gente não fazer a mesma coisa. Isso é a mesma coisa na fé. Não adianta a gente ir à igreja e sair de lá e praticar outras coisas. E eu acho que isso, tanto na Luísa como na Júlia, é muito presente, que a gente é muito de conversar. Abrir o jogo, de conversar, estar presente, né? A gente tenta ajudar também, tanto nas tarefas escolares, e onde elas nos convidam, a gente também participa, né? A gente senta com elas e faz tema de casa. A Luísa tem 16 anos. Ela precisou de ajuda num conteúdo que o Júnior domina, graças a Deus, porque eu não sei mais nada dessas coisas da escola, né? Sim. Mas matéria tipo química. Pai, tô mal em química, eu preciso de um reforço. Ele sentou, os dois se ajudando. É bonito de ver isso. Sim. E é muito difícil de tu ver um pai deixar algo de lado para poder atender um filho que precisa de um conteúdo, um reforço num conteúdo escolar. Sim. Né? E a Júlia também. A Júlia, ela depende, ela optou, como ela estuda na URGS, ela optou em ir de trem, que é muito mais prático, muito mais fácil. Então, assim, pai, me pega na estação, me pega ali, me leva lá, a gente facilita para elas. Claro. E isso é valorizado por elas. Porque tem filhos que não valorizam o que os pais fazem, né? E graças a Deus as nossas valorizam. Mas são pequenos detalhes no dia a dia. Levar, ser o Uber particular delas. Sim. Isso vai fazer diferença, elas vão lembrar de nós. Sim. Elas vão lembrar de alguns detalhes que lá na nossa família, de ir pra praia, todo mundo junto, de jogar um jogo na praia, de, sei lá, de conversar, de quando tem alguma dificuldade, trazer um assunto. Sim. Né? Teve um momento na pandemia que a gente descobriu de uma das meninas que ela estava com um problema sério, que ela precisava de uma consulta com uma terapia. Sim. Durante uma oração. Ou seja, momentos assim elas não vão esquecer. A minha mãe me ajudou quando eu mais precisava, meu pai me ajudou quando eu mais precisava. Então, eu acho que o participar, estar presente, escutar elas é o fundamental. Para ti que vai ser pai, estar presente mas sempre. Sim, é difícil, tá? Porque hoje, como a Silvana comentou antes, os nossos pais nos deram mais que eles tiveram, mas com limites bem menores do que a gente faz hoje, né? Hoje a gente tenta fazer um melhor ainda, só que a gente tem que saber qual o limite que a gente não está prejudicando as filhas, principalmente em questão de frustração. Né? Porque começa a fazer eu levo, faço, sim. Quando ela ouviu o primeiro não, qual a reação? Claro. Então esse limite para pais hoje é bem difícil. A mais nova, por exemplo, tinha umas festas para ir, tinha uma festa numa cidade vizinha, Nova Santa Rita. Daí, mãe, a gente vai ter muitos colegas lá. Tá, mas vai ter bebida? Tem uns que tem mais de 18, vai ter bebida. Né? Eu disse, filha, eu acho que tu não vai. Eu não quero que tu fique triste comigo, mas eu tenho medo. Eu não conheço todos os colegas, eu não conheço, porque não era só da turma dela, não é só do círculo de amigos. Era uma festa de mais de 30 pessoas. Claro. E aí eu disse assim, tu não fica triste com a mãe se a mãe te disser que não? Eu conversei com teu pai e a gente chegou à conclusão que não vai ser legal. Né? Até porque era um final de semana e a gente queria tomar um vinhozinho. E aí tu pegar a estrada para ir buscar ela e para ir levar, a gente vai correr risco e é proibido, a gente não faria isso. Aí a gente disse, olha, filho, daí tu vai deixar, nós trabalhamos a semana toda, a gente tá louco pra tomar um vinhozinho, a gente não vai poder tomar pra poder te buscar. Tu entende que não é legal, não vai fazer diferença tu não ir nessa festa, tu não vai deixar teus amigos mal, é só porque não é legal. Não, mãe, eu super entendo e tá tudo bem. Não houve briga. Mas o quê? Conversar, olho no olho, né? Então acho que isso é fundamental. Mas filho também, né? Tem a situação do pergunta pra um, diz não, vai perguntar pro outro, diz sim. E aí, mas a mãe diz que sim, então não pode. Então é bem perigoso o marido e mulher conversar antes para deixar bem claro. A gente super combina, eu e o Júnior, a gente sempre... O que teu pai falou? O pai disse tal coisa. Aí a gente se combina depois, sabe? Tu deixou, né? Que às vezes tem, posso ir almoçar no shopping? Claro. Posso não sei o quê? Mas tu vai como? Mas a mãe deixou. Tem certeza? Sim. E o nome do livro de vocês qual é? Porque, nossa...
40 Passou. minutos. Passou. Qual é o nome do livro pro pessoal que tá... Você que tá em casa, agora nos assiste. Primeira coisa, você que é amigo desse belíssimo casal, clica nesse botãozinho de curtir, não vai... já poderia ter clicado já. Engasguei. Compartilha esse podcast também com as pessoas. Mas eles devem ter um livro. Tamanha, e sim, eles vão dizer que não, mas tamanha sabedoria. Inteligência e sabedoria são coisas completamente diferentes. Mas tamanha sabedoria deve ter um livro. Qual é o nome do livro e onde eu encontro esse livro para que a gente possa ter as lições? Se é certo ou se é errado, é outra situação. Mas é uma bela lição. Eu, por exemplo, adoraria ter um livro que eu pudesse ler e ali ter uma história, não um beabá do que deve ser feito, mas através de uma história eu tirar as minhas conclusões para que eu possa... Porque eu não sei um livro hoje assim que tem, mas qual é o livro de vocês para mim comprar? O pessoal de casa assistir, com certeza eles têm um livro. Qual é o livro que eu posso adquirir dos senhores? A Bíblia Sagrada. A Bíblia está bem feita. Quer fazer A Bíblia piadinha? Sagrada. E sabe que todos os dias a gente lê o Evangelho do dia. Sim, E a gente lê juntos. sim. Antes a gente lia separado. E agora agora não, já faz mais de ano, a gente adotou de ler juntos. Sim. E aí a gente lê aquele Evangelho do dia. E o que é o Evangelho? É uma notícia, uma nova notícia. Todos os dias a gente tem uma notícia. E uma Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos, ela ainda traz notícias atualizadas. Basta Sim. interpretar. E a gente, além de ler o Evangelho, a gente interpreta e traz aquela mensagem para aquele dia. Então, eu acho isso muito... Todos os muito dias? válido. Todos os dias. Caramba, que disciplina. Meu Deus. Hoje o Evangelho era sobre Bartimeu, o cego, que pediu para Jesus curar ele. Mas como é que eu pego ali? Eu pego uma página ou como é que eu sei que é o do Hoje dia? é muito atualizado, a gente utiliza... Eu abro... liturgia diária, um aplicativo do celular, mas tu pode ler na Bíblia também, Uhum. tá? Normalmente na folhinha da missa tem lá as leituras da semana. Sim. No final, no cantinho lá tem as leituras da semana. Mas eu sou muito prática, eu abro o celular, liturgia diária, e ali eu clico no dia, Sim. né, dia 28, qual é aquela liturgia que fala do Evangelho de Marcos, a gente lê o Evangelho, debate sobre ele, e a gente traz para o nosso dia a dia. E, bom, o livro, ótimo. Eu tenho o aplicativo do José Maria Escrivá, que tem ali bastante coisas também de orações interessantes. Bom, passou muito rápido, eu queria entrar mais a fundo nessa questão da família. Mas vocês falaram que eram empresários. Juro, eu queria entrar muito, perguntar mais coisa, porque eu preciso aprender muito. Mas vocês eram empresários e hoje atuam no ramo imobiliário. Sim. O que fez vocês decidirem pela mudança de sair do empreendedorismo para a questão de corretores? Na verdade, nós tínhamos uma revenda de gás, né, de LP, gás de cozinha, né, durante 30 anos, né, que o pai começou, e aí depois que ele faleceu, a gente tocou adiante, né, e a gente levou para Canoas, onde a gente mora, né, e o mercado em si, né, a margem, o trabalho do gás é 24 horas, não 24 horas, mas começa às 7 da manhã e vai até 10 da noite, sábado, Sim. domingo, feriado. Então, realmente, é questão de qualidade de vida. As filhas querendo sair final de semana e a gente já não tinha mais tempo também para isso. Então, é uma virada de página. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, né? Fui convidado por um amigo que tem uma imobiliária. E ali eu fazia os dois ao mesmo tempo, plano A e o plano B, né? Mantinha a empresa junto com a Silvana e comecei a trabalhar como corretor. Percebi que depende muito mais do meu esforço, do meu trabalho, né? Menor despesa, né? E também mais qualidade de vida, porque eu consigo administrar o meu horário, se tiver que sair final de semana com as filhas, né? Com a família a gente sai. E o gás, infelizmente, no ramo que a gente estava, a margem era muito pequena, cada vez menor. Sim. Muita despesa e, ao mesmo tempo, qualidade de vida quase zero. Sim. Você também, minha irmã, mesma? Sim, a gente percebeu que não estava rendendo mais o necessário para a gente manter um padrão de vida que a gente tinha. Sim. E também o cansaço, né? Cansa. Sim. Passa dos 50, a gente começa a pensar em alguns Sim. detalhes da vida, tá? Sim. Isso é fato. Sim. Então, tem coisas que não tem mais tanta importância. Então, a gente optou Excelente. por qualidade de vida. A gente trabalha hoje na Clã Imobiliária, uma imobiliária
familiar de amigos nossos, Sim. né? A gente está muito bem, graças a Deus. A gente tem bons colegas de trabalho, porque o ramo imobiliário, às vezes, ele não é tão bom, né? Porque um quer furar o Sim. olho do outro, digamos assim, Sim. né? A competitividade é grande, Sim. muito grande. Mas, graças a Deus, a gente se dá super bem com todos os nossos colegas, a gente trabalha junto, unidos. Hoje, na Clã, nós somos concorrentes, eu e o Júnior, Sim. né? Ah, Trabalhamos sim. na mesma imobiliária, mas somos Sim. concorrentes. Ele tem Sim. um grupo e eu atuo solo, né? Sim. Ele tem um grupo que são 3 corretores, parceiro dele, Sim. e eu atendo solo. Sim. Então, mas funciona bem, né? Sim. É muito bom, assim. E toda essa história de vocês, essa história de levar a vida, se sacrificar, na verdade, porque é um sacrifício, para levar a vida assim é um sacrifício. Ela se reflete no atendimento de vocês com o cliente? Assim, aquilo que vocês se sacrificam para ser como pessoas se reflete no atendimento do cliente, porque você vende ali um sonho, você falou. Se reflete no atendimento. Vocês acreditam que todo esse sacrifício transforma vocês em pessoas mais humanas para fazer um atendimento mais humano? Eu não entendi o sacrifício. É que assim, no meu ponto de vista, fazer essas orações será, no princípio, um grande sacrifício. Por quê? Porque eu não tenho costume de fazer isso. E eu vou ter que sacrificar as minhas vontades para fazer o que é certo. Então, quando eu tiver que adotar esse sistema, principalmente com a minha filha, eu vou ter que lutar contra uma parte minha que é automática. Por exemplo, eu vou ver um vídeo, eu quero fazer as orações, eu quero me conectar com a Luísa de noite, dar a mão para ela e fazer. Eu quero fazer isso. Mas o que o meu instinto leva? Chegar em casa, é silenciar, porque eu falo a noite toda, o dia inteiro, olhar um vídeo, e eu vou ter que sacrificar isso. Eu sei que sacrificar por um bem que é muito maior. Então, hoje para vocês, talvez, na repetição, já não seja mais. Não, e nunca foi. Vou te dizer que nunca foi sacrifício. Para nós é assim, ó. Alguém comentou, eu rezo de mão dada com meu marido antes de dormir. Sim. A gente se olhou, vamos fazer? Sim. E a gente acha estranho, porque daí o pessoal diz, a gente começou a rezar por causa de vocês. Mas a gente não fala com o objetivo de, faço igual, sabe? Porque nos faz bem. E até o contrário, quando a gente não reza, né? Não vai à missa. Mas a gente reza igual, mas no outro dia ela não se lembra. Sim. Sim. Mas parece que tem um vazio. É a mesma coisa, você não vai à missa no final de semana, para nós, parece que a semana não vai ser a mesma. O que a gente fala para os casais quando a gente fala que a gente reza junto, de mãos dadas ao dormir? Dificilmente um casal que discutiu durante o dia, ele vai dormir brigado. Claro. E a pior coisa que tem para uma família inteira é o casal dormir brigado. Sim. Porque aquilo vira uma bola de neve e vira um desrespeito. Sim. E eu tenho certeza que tu teve um dia, uma discussão, alguma coisa, naquele momento tudo se apaga. Sim. Tudo se recomeça. Sim. Né? Então eu acho que é muito válido isso. E nunca foi sacrifício para nós. É uma forma diferente, né? E eu te digo bem assim, ó. Não espera a Serena nascer para te fazer. Já faz hoje. Já faz essa experiência hoje. Porque eu não tô te dizendo nada de ruim. Eu tô te dizendo coisas boas. Claro. E experiências boas. Sim. E tudo que é bom a gente copia. Não, com certeza, quando você falou lá no treinamento. Mas é isso. Eu faço, por exemplo, à tarde, às vezes eu vou na igreja, oro sozinho, eu silencio, eu faço as minhas orações. A própria logoterapia trabalha muito a questão da fé, mas tem coisas que é difícil para mim, né? Eu trabalho com pessoas. Quando eu posso não estar com pessoas, eu não estou com pessoas. Eu acredito que eu me transformei num comunicador. Eu nunca gostei de ser comunicativo. Eu gosto de ficar quieto no meu canto. Aí chega em casa, Luísa, obviamente... Fala com a Serena, né? Não sei o que eu queria, eu quero implementar essa questão da oração. Mas eu chego em casa a 200 por hora. E eu quero ver um vídeo, então, para mim hoje, eu sei que eu vou ter que sacrificar essa parte. Sabendo que haverá um momento, se Deus permitir, que eu não vá ver isso como um sacrifício. Ou até posso não ver isso como um sacrifício, porque eu vou pensar na pergunta que você me fez.
Por que sacrifício? Talvez eu esteja colocando um nome que não faz sentido. Exato. E aí eu tenho que pensar sobre isso. Não, perguntei porque para nós não é, né? Por isso que eu perguntei. E nunca Exato. foi, Não né? entendi, exato. Não, mas nunca foi. interessante a sua Mas pergunta. tem sentido, porque na verdade isso aí tudo é uma rotina. Você vai ter que se adaptar e depois de, sei lá, 2 semanas, 3, você vai ver que é automático. É o horário que você vai O hábito. adaptar. O hábito, Nós exatamente. escolhemos o horário da manhã, bem Sim. cedinho para rezar juntos. A gente A gente acorda lê o cedo Evangelho. e lê o evangelho. E de Sim. noite antes E à de noite, dormir. antes de dormir. Ou seja, a gente está deitou na cama, blindado não durante Sim. aquele dia. Tu sabe que não é hábito. Isso é uma coisa que as pessoas têm também. Ah, tem que mudar o hábito. Não, é ter consciência sobre o momento presente. É a consciência, não é o hábito. Ah, me pegaram. Adorei. Ok. Fugi da resposta, Não, tu viu? nossa, não. Eu te perguntei de sacrifício, foi não muito- respondi. Foi muito bem. Nossa, me fez refletir. Eu vou pensar muito sobre isso. Eu adoro quando isso acontece, que vou pensar muito sobre isso. Talvez eu esteja vendo por um ângulo que não é dessa maneira. E tu vai ver, Fábio, que depois virar a chave, assim, porque tem que, como a gente diz, tem que cair a ficha. Tu vai ver que depois que tu sente, nem eu falei o plano de Deus, tu sente que às vezes te dá errado alguma coisa, e no final tu vê o porquê, não, era pra acontecer. Como diz, Sim, assim, às vezes, sim. fechou a sinaleira, tu devia ter passado, coisa, pequenos Sim. detalhes assim. É o sabe? plano de Mas Deus. Exatamente. Bem É. diferente. E outra, nós somos ansiosos. Sim. Deus não. Claro. Tem o tempo dele, é o tempo dele. Não Sim. adianta a gente querer agora. Mas no momento certo ele vai fazer. É. Não, eu nem queria falar da profissão de vocês. Preciso te fazer uma pergunta, meu irmão. Nossa, eu fiquei. Bom, deixa eu tentar voltar. Quem? Não, porque nossa, eu gosto quando tem isso, porque me faz refletir, eu gosto disso. Meu irmão, você fez o nosso treinamento. Tá. Como foi pra você fazer o curso de oratória com a gente, conosco ali, no Instituto? Transformador. Porque eu entrei achando que eu ia aprender a falar, né? E eu saí de lá aprendendo a me comunicar, né? A me comunicar de todas as maneiras, tanto pelo corpo, e lá em casa eu às vezes fico falando, né? Eu digo assim, Júnior, não faz assim, vamos tirar uma foto, bota a mão dentro do bolso, deixa o dedão pra fora. Sim. Então tem várias formas de se comunicar. E na nossa profissão, a comunicação ela é fundamental. A gente tem que entender o cliente, entender o que ele está buscando através da forma como ele está até posicionado na nossa frente. Sim. E eu aprendi isso lá no curso. E de vez em quando tem algumas, digamos assim, alguns intensivos, eu tento me encaixar, porque eu sempre acho válido a gente aprimorar aquilo que a gente nunca está pronto, 100% pronto. A gente está sempre aprendendo. Sim. Né? Então, eu preciso melhorar muito ainda e eu tenho certeza que eu nunca vou me sentir pronta, né? Mas o curso, ele foi transformador na minha vida e transformador na vida da minha filha também, que até hoje ela recebe elogios pela comunicação dela. Ela aproveitou muito mais que eu, claro. Ela tinha 19 anos Sim. quando fez o curso. Sim. Né? Já são 2 anos, né, Uau. que a gente fez. Olha, eu tô impactado ainda. Tô impactado, mas eu gosto muito disso. Eu gosto de ser... Legal, meu irmão, que fico feliz que você tenha gostado, que a Ju também tenha gostado. Qual é o @ da imobiliária? Como as pessoas podem entrar em contato com vocês? Elas querem... Que tipo de imóvel que vocês estão vendendo hoje? Como é que elas podem entrar em conhecendo agora vocês mais profundamente? Vendo que eles têm Claro. perguntas profundas. Mas como elas podem entrar em contato com vocês para ver os imóveis? Enfim, de repente até, por que não? Pedir um conselho? Como é que faz? Sério? Mas sabe que os corretores de imóveis às vezes são psicólogos. A gente vai na casa dos clientes e a gente acaba sendo um pouquinho psicólogo, terapeuta, Sim. né? Muitas famílias querendo vender o imóvel porque os filhos foram embora, a casa está muito grande. Então a gente se propõe a conversar com esse cliente, né? E esse é o nosso trabalho. É colocar um imóvel à venda ou vender um imóvel para quem quer comprar, né? E a gente faz isso com excelência. A Clã nos preparou para atender todo tipo de cliente. O foco principal da nossa equipe é o médio e alto padrão. Mas a Clã também está abrindo um mercado novo agora, que é um público que trabalha Minha Casa Minha Vida, imóveis de valores mais baixos, né? Com o mesmo padrão de atendimento. Legal. Então, eu acho que isso vai ser um baita diferencial para a imobiliária e para nós também, né? Vamos ter um reconhecimento ainda maior. Então, o meu @ é Silvana, a corretora, né? E a imobiliária é a Imobiliária Clã.
Clã Imóveis de Luxo. Como é que escreve clã? É C-L-A-M. C-L-A-M, @clã, isso? Isso, imóveis. Imóveis. Uhum. E você, meu irmão, como? O meu é @j.miller. O Miller é M-U-L-L, né? De Miller. Sem acento. Muller é J-R. E é como a Silvana falou, na verdade a profissão de corretor hoje a gente vê que é um pouco de tudo. Vira um pouco de arquiteto, um pouco de psicólogo, um pouco de design interiores, tem que entender um pouco de tudo. Sim. E a pergunta que fez antes, né, do sacrifício se interfere, na verdade, a gente não chega a passar para os clientes o que a gente vivencia de fé, a não ser os conhecidos da igreja, Claro. né? Mas para nós faz muito sentido, porque eu acho que os clientes terminam sentindo a presença de ética, de caráter, né, do que falar é o correto, porque como a Silvana falou, infelizmente em todas as profissões são assim. Tem muita gente que às vezes pensa só no lado financeiro. Sim. E às vezes a gente termina dizendo, olha, eu acho que tu não está pronto para comprar. Sim. Tem que ser um pouco sincero, né? Claro. Então às vezes, porque a gente sabe, a gente também tem contas e coisas, e às vezes a pessoa vai na empolgação e a gente tenta, às vezes a pessoa diz, tá, mas não quer vender? Não, a gente quer, mas sim, vamos fazer uma venda boa para todo mundo, né? Muito então, bem. Acho que é importante isso. Então esse contexto de valores se reflete com o cliente. Uhum. Muito bem, vocês agora, eu não vou finalizar esse podcast hoje. Não que eu digo que eu não vou finalizar, que eu digo, por mim eu não finalizava, tenho tanta coisa para perguntar aqui, que eu fiquei abalado. Mas eu quero que vocês agora, olhando para essa câmera, que é a câmera de vocês vão encerrar esse podcast. Eu quero que vocês mandem um recado, seja para a filha, seja para as pessoas, tragam uma palavra. Imagine que aqui nessa câmera está um grupo de casais. Tem um grupo de casais ali, ou uma pessoa que não é casada, está namorando, e eles estão aqui olhando para vocês e vocês realizaram um treinamento e precisam dar a mensagem final, o recado final, a instrução final. Vocês têm 2 minutos olhando para essa câmera para fazer essa instrução e aí você fecha com eles, porque são demais. Que responsabilidade, né, de fazer o encerramento deste momento tão especial. Então, eu e o Júnior aqui, né, como família, representando a família, e uma família cristã, né, independente de ser católico, evangélicos ou seguir outras religiões, mas o importante é acreditar na família, que ela é o mais importante. Se a família está bem, a sociedade vai bem também. Então, fica o convite aqui para acompanhar esses momentos especiais que o Fábio proporciona para todos. E fiquem com Deus. Isso. Deus dentro da família, eu acho que não possa ter dificuldades. Vão ter, mas com certeza vão ser ultrapassados. Então, eu acho que o recado é esse. Respeito, conversa e Deus, uma família está no caminho certo. É isso. Beijo no coração e sigam eles, ou vejam, revejam esse podcast para aprender mais. Acabei eu terminando, viu? Tchau.